Já anunciados, o presidente eleito Lula deve divulgar mais nomes nessa semana. Aliás, tem que fazer essa divulgação porque a posse é domingo e ainda faltam ser oficializados 16 chefes para pastas do próprio governo. E a gente recebe agora, para falar mais sobre esse assunto, o deputado federal pelo PL de Minas Gerais, Júnior Amaral. Tudo bem, deputado? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, bom dia a todos. Bom, deputado, claro que os nomes têm que ser anunciados nessa semana por causa da posse no próximo domingo. E essa composição dos ministérios é uma máquina que vai ser muito inchada. Quais são os pontos principais que o senhor destaca nessas últimas nomeações, como o da senadora Simone Tebet? Tiago, não seria diferente, né? Isso foi avisado. O PT não sabe governar de outra maneira, senão inchando a máquina e partilhando a gestão da máquina com os companheiros. E aí os companheiros não só internamente do PT, como também aqueles dispostos a caminharem junto, tanto nas suas ideias no parlamento, como também, muitas vezes, infelizmente, nos casos de corrupção. Então, não era de se esperar outra coisa. O que eu esperava, pelo menos, é que eles fossem ser mais discretos nesse início, né? Que a coisa fosse se agravando no decorrer do caminho. Mas não, eles já estão dobrando a aposta muito mesmo antes de assumir, e são péssimos os nomes, como infelizmente a gente não poderia esperar diferente. Agora, deputado, a possibilidade de Simone Tebet assumir a pasta do planejamento, qual a importância desse ministério na opinião do senhor? Inclusive, ministério já declinado, convite já recusado por André Lara Rezende, não? Pois é, a Simone Tebet, evidentemente, ela quer um ministério que dê palanque político a ela. Ela, assim como outros políticos pragmáticos, ou melhor, fisiológicos do sistema político brasileiro, ela está pensando apenas no próprio projeto de poder. Acontece que ela está lidando com um cara que é um dinossauro na política, né? Além de todo o seu passado de corrupção. Ele é muito esperto, ele não vai ceder para uma futura concorrente, né, seja concorrente a ele ou concorrente ao seu partido, um ministério valoroso, nesse sentido de plataforma política, né? Então, esse impasse eu entendo que deva se estender, e a Simone Tebet parece que está vendo agora na prática como é fazer acordo com essa gente. Deputado, na sequência, a pergunta de Diogo Schelp. Diogo. Deputado, uma das intenções claras, né, nessas indicações para os ministérios desse novo governo é a de obter o maior apoio possível no Congresso. A gente vê partidos, por exemplo, como União Brasil, que é uma junção de dois partidos de direita, né, pleiteando aí cargos no governo, o MDB pleiteando cargos no governo e assim por diante. Com a possibilidade que União Brasil, MDB, PSD e outros partidos que não necessariamente apoiaram, né, diretamente a eleição de Lula, vindo para o campo governista, como fica a oposição? Fica mais esvaziada no Congresso? Diogo, eu não creio, não. Eu conheço diversas pessoas nesses partidos que você citou, tanto no PSD como no União Brasil, que, não vou dizer que são bolsonaristas, mas que são avessas completamente ao tipo de política que a esquerda faz, em especial o PT, porque não basta ser de esquerda, ainda tem todo um passado sujo de envolvimento com corrupção. Eu tenho também a percepção que, nos tempos atuais, não se faz mais política dentro do Congresso Nacional como se fazia antigamente, no sentido de uma imposição, de um fechamento de questão, e o partido negocia ali, o líder do partido, ou o presidente do partido, negocia com o governo ali todos os seus votos. Não só agora para esse eventual governo de esquerda, mas o próprio presidente Bolsonaro também enfrentou essa dificuldade, quando muitas vezes foi apresentar propostas e havia dissidências dentro do partido. A diferença que eu vejo é que o eleitorado mais conservador, mais à direita, que votou em candidatos desses partidos que estão em negociação com o governo de esquerda, esse eleitorado está muito mais atento e ele vai acompanhar muito mais de perto a caminhada dos seus representantes em Brasília. Então, eu vejo que essa negociação, como eu disse, né, o dinossauro da política, o Lula, ele também já tem essa percepção. E acredito que até para efeito de negociação, isso aí vai pesar. Eu tenho convicção que a oposição vai ser muito mais forte do que foi a oposição agora, estando do outro lado da situação, do outro lado da história, nessa relação entre parlamento e governo.
Claro. Deputado, o senhor espera algum incidente no próximo domingo em relação à segurança que está sendo reforçada para a posse em Brasília? Eu não acredito, não. Até porque o público presente deve ser muito pequeno, né? Esse governo que está para assumir demonstrou que não tem esse apoio de rua, esse apoio popular, como já teve em outras épocas, né? Claro que há pessoas, sim, que vão comparecer, mas eu não vejo esse risco todo que estão querendo colocar. Acredito que até para tentar macular o nosso lado político e tentar rotular alguns manifestantes que às vezes se excederam nessas últimas semanas, e também colocar infiltrados, né, para aplicar, para rotular eles como apoiadores do presidente Bolsonaro, eu sinceramente não vejo. Eu acho que está tendo um exagero de preocupação e o público, por consequência, vai ser também muito pequeno devido a essa falta de apoio nas ruas que esse governo está apresentando. E, deputado, como estão as articulações de bastidores, a expectativa do senhor com relação à votação do ano que vem para a eleição da presidência da Câmara? O senhor vê muita diferença se Arthur Lira ficar ou for trocado? Eu sinceramente, eu não vejo um outro cenário neste momento, né? Que o Arthur Lira possa não vencer a eleição. Acho que ele vem consolidado, ele tem apoio de, salvo engano, né, de todos os partidos nesse momento, talvez tenha ali uma outra dissidência, e é difícil porque qualquer partido que de repente tenha uma ideia de se contrapor, de lançar uma candidatura própria, sabe que posteriormente ao resultado pode encontrar dificuldade, né, nos próximos meses, na sua própria atuação dentro da Câmara. E assim se comportou o próprio PT. O PT está apoiando o Arthur Lira, né, declarou esse apoio, não é porque é simpático o Arthur, não é porque está vendo no Arthur um grande parceiro, é porque sabe que se lançar um outro candidato não vai ter chance. E neste caso, viveu a experiência, né, com a Dilma de ter sido derrotada, né, o seu candidato, no caso, à época, pelo Eduardo Cunha, e foi muito difícil, que acabou resultando até num processo de impeachment, que é algo muito difícil de acontecer dentro dessa relação, né, entre os poderes. Então, tanto o PT como alguns outros partidos que poderiam, de repente, lançar uma candidatura própria, neste momento eu não vejo essa possibilidade e o Arthur Lira segue firme para levar essa eleição. Cenário que eu enxergo um pouco diferente no Senado, em que há mais 2 candidatos além do Rodrigo Pacheco, e acredito que mais à frente o Eduardo Girão deve se juntar sim ao Rodrigo Marinho. Eu tenho convicção que ele vai fazer essa avaliação e lá há a possibilidade de vitória. A gente sabe que o Pacheco tem nas mãos uma máquina muito grande para poder gerenciar, ainda que de maneira indireta, né? Mas neste caso, pelo menos eu vejo com um pouco mais real a possibilidade de vitória de algum outro candidato, no caso, Rogério Marinho. Deputado, a última pergunta agora, Diogo Schelp. Deputado, gostaria de insistir nesse ponto. Existem informações de que uma ala do PL, pelo menos na Câmara, considera, sim, uma indicação, o lançamento de uma candidatura própria, possivelmente o deputado Orleans e Bragança. Como o senhor vê essa possibilidade? Primeiro, deixar claro que, para mim, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança está no top 3 entre os melhores parlamentares que nós temos dentro do Congresso Nacional. Mas o que pesa neste momento é a avaliação de cenário. É possível? Não é possível? Quais seriam as consequências? Quais são os efeitos colaterais desse lançamento? Sou muito fã dele, mas neste momento eu acredito que essa avaliação mais pragmática pode pesar. De qualquer forma, ainda está cedo, né? Nós temos aí mais de quase 40 dias ainda para essa eleição. Ok, conversamos com o deputado Júnior Amaral, do PL. Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho, até a próxima, deputado. Obrigado, continuo à disposição aqui. Agora são 8h20.